É um prazer imenso estar aqui hoje para falar de um assunto que muitos rotulam de tabu. Para mim não existe nenhuma proibição para tratar sobre qualquer assunto. Muito embora muitos qualifiquem ou rotulem o aborto como um tema tabu, a nossa proposta hoje é tratar desse assunto com o respeito que ele merece. Inicialmente, eu tomo a liberdade de saudar em você o Deus que existe em mim e respeitar em mim o Deus que existe em você. Durante muito tempo, eu me esquivei, eu relutei, muito embora sempre tive o propósito de tratar deste assunto. De minha parte, como todos, eu sinto receio de tratar sobre esse assunto, não pela timidez ou pelo recato, sobretudo por alguns motivos que eu vou elencar rapidamente para vocês. O primeiro é que quem tiver interesse de estudar esse assunto, ele vai se deparar com um farto material, seja através de livros, muito mais hoje na internet, pelo Google, pelo YouTube. E eu ressalto, um farto material de excelente qualidade. Então, há muito tempo eu venho assistindo, lendo, estudando. E eu dizia para mim mesmo, quem tiver interesse pode acessar. Esse meio de comunicação hoje está democratizado e não precisa ter dinheiro. A pessoa que tem interesse, ele tem acesso a esse material. Agora, para tratar desse assunto, a pessoa, não há dúvida, ela precisa de ter coragem para a investigação. E, acima de tudo, neste processo de investigação, ele precisa o quê? Assumir o propósito de filtrar preconceitos. Todavia, a maioria trata do aborto de forma passional. Então, como grande parte trata desse assunto de forma passional, como se estivesse defendendo a bandeira do seu clube, do seu partido político, eu optei até então não perder tempo. Porque quem tem interesse sério, ele encontra um farto material, como eu disse, na internet ou em livros. Mas eu fui percebendo que é preciso muita coragem para tratar desse assunto, não porque ele fere certos interesses escusos, ocultos à maioria, mas para fazer uma análise sincera desse assunto, a pessoa precisa não só dos recursos da inteligência e do raciocínio, é porque essa análise ela lida intimamente com as nossas emoções, com os sentimentos humanos. Em alguns casos, meus irmãos, intima o estudioso a pensar e refletir sobre certos conflitos inconfessáveis, que grande parte guarda em segredo, as 7 chaves. Agora, quantas e quantas pessoas já não se deparou com esse dilema? Abortar ou preservar a vida? A gente não sabe. Porque quem abortou, mantém em sigilo. Então fica difícil. Mas precisa, repito, não só dos recursos da inteligência, mas muita sensibilidade, porque lida com sentimentos, com emoções, com certos conflitos da nossa intimidade. E a gente vai percebendo que entre as pessoas que em algum momento da vida praticou o aborto, grande parte é indiferente, continua a vida como se nada tivesse acontecido. E mesmo assim, qualquer discurso contrário à legalização do aborto não é bem-vindo por essas pessoas que até então esse assunto é indiferente. Mas eles não querem despertar, eles não querem refletir. Por quê? Para eles é um assunto de só menos importância.
Eles continuam a vida como se nada tivesse acontecido. Agora, existe grande parte daqueles que praticou, grande parte de pessoas que praticou o aborto, que convivem, mesmo que não declarem, com o sentimento de culpa. E nesse estado de espírito, muitos preferem a fuga psicológica e até mesmo cultural. Como assim cultural? Procuram uma justificativa racional para avalizar a prática do aborto. Então, nessa situação, é preciso muita sensibilidade, porque qualquer crítica à legalização do aborto não é bem-vinda, porque ainda a maioria prefere lidar com o sentimento de culpa através da fuga. E perante esse sentimento de culpa, qualquer articulista, escritor, qualquer pessoa, ao manifestar seu ponto de vista, palestrante, ele precisa de acurado equilíbrio, muito equilíbrio, procurar ter um equilíbrio emocional, a fim de conscientizar, sem agravar a ferida emocional de quem praticou o aborto. Repito, é preciso equilíbrio emocional. E é difícil a gente falar sobre o aborto também por conta desse ambiente em que a gente vive hoje de relativismo moral. Numa sociedade em que os valores éticos são desconsiderados e, não raro, manipulados, seja por representantes do poder político, econômico e, sobretudo, pela mídia, que quer, mesmo que não declarem, provocar incertezas e assim ratificar ou avalizar interesses inconfessáveis coletivos, interesses rasteiros. O nosso propósito aqui hoje não é aprofundar ou perguntar ou descobrir quais são os interesses escusos. Quem tiver interesse vai se deparar com inúmeros artigos, material farto que fala e aponta quais são os interesses por trás da legalização do aborto. Agora, no geral, o que agrava a situação ao tratar desse tema é a preponderante indiferença sobre o assunto, um assunto de tamanha importância. Porque para você, ou para algum, ou para outro, talvez não seja interessante, mas quem está no ventre, ele está na iminência de ser morto. Todavia, a indiferença, ela prepondera. Indiferença, talvez para justificar interesses imediatos. E por conta disso, muitos preferem a fuga do que uma análise séria, imparcial, corajosa. Esse ambiente em que a gente se encontra mergulhado, de relativismo moral, dessa influência cultural pecaminosa, o indivíduo que está indiferente, aquele que está mergulhado nesse ambiente, ele inseguro, indiferente, ele não percebe, mas ele está sujeito a perigos, a armadilhas, como um sonâmbulo entregue à própria sorte. Nesse ambiente em que nós vivemos, muitos confundem liberdade sexual com libertinagem. A defesa do sexo livre, a procura de aniquilar com a instituição casamento, o objetivo escuso de minar a célula básica da sociedade, que é a família. E repito, nesse ambiente, quem não já se deparou com esse dilema, ou pelo menos já conviveu com uma gravidez inesperada? Grande parte da população. E agora, até mesmo aqueles que são convictos de que o aborto é um crime, aquele que é convicto, ele mesmo assim ele não se encontra imune, ele não se encontra livre nesse embate com a realidade.
Porque o cotidiano, a realidade, testa as nossas convicções. E se o indivíduo não se deixar guiar ou pesquisar a sua própria consciência, o coração e a inteligência não basta. Por quê? O coração, a inteligência, o sentimento, a razão se deixa vitimizar pela paixão ou pelos sofismas. E até mesmo aquele que é convicto, num determinado momento, diante da realidade, ele se torna suspeito para chegar às melhores conclusões sobre o aborto. E, infelizmente, às vezes, até mesmo aquele que é convicto sobre a ilegalidade do aborto, sobre a sua prática como um crime, ele às vezes sucumbe. E por fim, esse tema ele é muito complexo, mas eu poderia citar como motivo final de relutar tanto para falar sobre esse tema, essa questão de conceito de vida. O que é a vida para você? O que é a vida para mim? É difícil a gente chegar a uma conclusão quando se parte num debate de premissas totalmente diferentes. O que é a vida para um abortista? O que é a vida para aquele que é contra a legalização do aborto? Agora, por que hoje eu resolvi falar sobre esse tema? Porque eu fiquei assim surpreso com a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, através de uma decisão de um ministro, numa turma, ratificar o aborto durante as 12 primeiras semanas de gestação. Numa ação sem repercussão, a princípio, um habeas corpus, um ministro supremo vem, contra o ordenamento jurídico, ratificar, autorizar o aborto durante as 3 primeiras semanas da gravidez. Diante do contato com essa realidade, eu me perguntei, poxa, eu como advogado, eu preciso me manifestar. Mesmo que você não dê valor, mas eu preciso externar. E eu vejo o indivíduo como aquele que, todo e qualquer indivíduo que desfruta da inteligência, de recursos da inteligência, de recursos, de faculdades, que nós devemos usar os nossos recursos não somente para satisfazer os nossos interesses, mas nós devemos também, em qualquer momento da nossa vida, levar aquilo que nós temos para, de certa forma, ajudar, ou pelo menos tentar ajudar a coletividade, satisfazer o bem comum. Então, além da inteligência, da liberdade que eu tanto prezo, esses recursos, liberdade e inteligência, só têm sentido em prol do bem comum. Não que nós devemos descurar dos nossos interesses, não. Mas também nós devemos utilizar os nossos recursos para ajudar as pessoas. Faz-se necessário prestar serviços em prol do bem comum. Agora, se o meu posicionamento te ajudou, que possa te levar a refletir, que você o faça livremente. E se os meus apontamentos de hoje lhe for útil, maravilha. Mas, caso contrário, eu externei meu posicionamento sem pecar pela omissão. Então, os apontamentos que eu farei aqui hoje têm tudo a ver com a profissão que eu exerço, que eu sou advogado, e com a perspectiva pessoal de vida que eu tenho, a perspectiva espiritual. Agora, se você é árduo defensor do aborto, e se você não encontra qualquer disposição a refletir, a oxigenar suas ideias, a pensar a vida sobre o ângulo espiritual, melhor não perder seu tempo. E eu digo isso não que eu desconsidere a sua convicção ou desdenhe a sua atenção. É porque eu te respeito. Se não concordo com as suas ideias, tenho que respeitar o seu ponto de vista. Porque esse ponto de vista é decorrente do seu direito de livremente tirar suas próprias conclusões. Espero, entretanto, que, como eu, você respeite meus apontamentos. O primeiro aspecto, eu acho,
muita importância fazer uma análise inicial sobre a questão do aborto sob o ponto de vista jurídico. E aqui agora eu quero realçar o seguinte. Independentemente da sua convicção pessoal, independentemente do seu ponto de vista, muito embora talvez você desconsidere o ser humano na sua integralidade, se você é ateu, independentemente da sua convicção, o que eu quero dizer é o seguinte: o nosso ordenamento jurídico, ele considera o aborto como um crime. Mas você pode dizer, mas é claro, a gente quer legalizar o aborto. Mas o que eu estou querendo dizer é que nenhum projeto de lei pode ser levado à votação. Por quê? Porque o direito à vida é protegido como cláusula pétrea. Se você pegar a Constituição Federal, você vai perceber, ao lê-la, você vai perceber que nunca poderá ser objeto de deliberação projeto de lei tendente a abolir os direitos e garantias individuais. Os direitos e garantias individuais. Eu sei que você pode estar dizendo aí, mas para mim, feto e embrião não é vida humana. Mas eu quero te dizer, perante o ordenamento jurídico, feto, embrião é vida humana. O Brasil ratificou a Convenção Americana de Direitos Humanos em 1992. Se você procurar essa convenção e ler o artigo 4º, fala que toda pessoa tem direito que se respeite a sua vida. E esse direito deve ser protegido por lei. E, em geral, desde o momento da sua concepção. E quero dizer o seguinte: não apenas o ordenamento jurídico do ponto de vista restrito a este ou aquele tribunal, eu estou dizendo do Supremo Tribunal Federal e até recentemente do Superior Tribunal de Justiça, essa convenção ela entrou no nosso ordenamento com status de emenda constitucional. E mesmo que assim não fosse, que ela tivesse adentrado no nosso ordenamento como uma lei ordinária, ela fala de vida humana e a protege. O ordenamento jurídico deve protegê-la desde a concepção. Nenhum projeto de lei pode ser levado à discussão. Por quê? Porque ele tende a abolir o direitos e garantias individuais. Repito, a Convenção Americana de Direitos Humanos, ele adentrou, ele foi inserido no nosso ordenamento jurídico, porque é um tratado, foi inserido no nosso ordenamento jurídico com a natureza, com status de emenda constitucional. E o aborto não pode, em suma, ser levado ao Congresso discutir a sua legalização. Por quê? Porque ele fere direitos e garantias individuais protegidos desde a concepção. E digo mais uma vez, esta convenção adentrou no nosso ordenamento jurídico com status normativo supralegal, é constitucional. É isso aí. Independentemente da sua convicção, mesmo que você considere que o ser humano é produto apenas de um conjunto do acaso, um aglomerado de moléculas, mesmo que você não acredite em vida espiritual, mesmo que você não acredite que a vida continua, mesmo que você não acredite que a vida começa desde a concepção, independentemente da sua convicção, do ponto de vista jurídico, o aborto não pode ser objeto de deliberação no Congresso. Nenhum projeto de lei e nenhum plebiscito pode ser
não encontra alicerce no nosso ordenamento jurídico. Muito embora, pasmem, o Conselho de Medicina, pelo menos parte, o Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais, não faz muito tempo, propõe você levar esse tema, a legalização do aborto, a plebiscito. É inconstitucional. Aliás, melhor dizendo, não seria nem inconstitucional, porque não pode ser discutido. Não fere a Constituição, por quê? Porque não pode ser objeto de deliberação. Muito embora esse fato jurídico, ou esse entendimento jurídico, muitos projetos de leis surgiram. Seja do deputado Jean Willis, até mesmo do ministro da Saúde, não faz muito tempo, do Temporão, né? Quem não lembra dele, que convoca, o objetivo é convocar um plebiscito sobre o aborto. Até mesmo uma presidenciável, Marina, ela propõe um plebiscito sobre a maconha e o aborto. José Genuíno. Até hoje, eles não conseguiram êxito, por quê? Porque certamente eles esbarram nesse direito protegido por cláusula pétrea. Como eles não conseguiram até hoje, certamente eles não conseguiriam, certamente, porque no Brasil, hoje em dia, a gente não sabe mais, né? Os líderes desses movimentos começaram a atuar de forma indireta. Se não conseguiram êxito no Congresso, eles começaram a atuar no Supremo Tribunal Federal. Muito embora todos saibam que o Supremo Tribunal Federal é uma instituição do Poder Judiciário e não pode criar leis. Mas é o que ele mais tem feito, contra a Constituição até. E o Supremo vem tratando desse tema, do aborto em caso de anencéfalos. E recentemente esse voto num habeas corpus do ministro Barroso, considerando que não é aborto, não é crime a prática de aborto durante as 3 primeiras semanas da gestação. Repito, os líderes dos movimentos abortistas não estão conseguindo êxito perante o Congresso, eles vão para o Supremo Tribunal Federal. O guardião da nossa Constituição vem desrespeitando-a, do ponto de vista jurídico, repito. Mesmo que, por exemplo, o ministro Barroso, o Gilmar Mendes, a Fachin, eles fossem ou eles são abortistas, eles entendam que o aborto deve ser legalizado, eles não poderiam fazer isso porque eles esbarrariam na Constituição Federal. Mas o que vem sendo feito, demonstrado, é que eles não respeitam a nossa Constituição Federal, muito embora é o que eles mais dizem. Então, se não existir entre nós uma conscientização, nós vamos sendo encaminhados, manipulados de forma indevida por quem deveria nos defender ou proteger o nosso ordenamento jurídico. Para finalizar esse apontamento, eu quero ratificar. Segundo a nossa Constituição, nenhum projeto de lei sobre legalização do aborto pode ser levado. Pode ser objeto de deliberação. Por quê? Porque ele afronta um direito e garantia individual. Direito e garantia individual protegido desde a concepção. É bom que isso fique bem claro. É necessária essa conscientização. Um outro apontamento que eu quero dizer para vocês, externar para vocês, é esse questionamento. Quando começa a vida? Para mim, eu considero a vida como pré-existente até mesmo a concepção. E até mesmo a vida sobrevive à morte do corpo físico, ao óbito. Mas e para você? Você pode entender que a vida começa no parto, na 3ª semana de gestação. Mas eu pergunto,
E se você estiver errado? E se a vida, ela preexistir a concepção, até mesmo a concepção, ou que a vida comece na concepção e ela sobrevive à morte do corpo pelo óbito? Quem é responsável por esse homicídio no ventre materno? E se amanhã a ciência demonstrar cabalmente que a vida preexiste ou nasce na concepção e sobrevive? Quem vai ser responsável por esses homicídios? No ordenamento jurídico não existe um preceito de ordem penal que propugna em caso de dúvida pró-réu. Não deveríamos entender que em caso de dúvida pró-feto, pró-embrião? E se amanhã a ciência, repito, se a ciência amanhã comprovar para você, você vai assumir que, de certa forma, direto ou indiretamente, você participou dessa prática delituosa? E vou dizer mais, muitos dos líderes, grande parte dos líderes que defendem o plebiscito, na verdade, eles não admitem, isso não passa pela mente deles, porque eles sabem que essa proposta não passa. Porque a maioria esmagadora da população sabe que a vida é muito mais do que um aglomerado de moléculas. A intuição nos mostra isso. E não estou querendo dizer que todo e qualquer defensor do aborto seja ateu. Existem muitas pessoas equivocadas, a meu ver, que até mesmo pensam a vida muito mais do que a matéria, mas eu estou me dirigindo aqui a esses líderes desses movimentos, que esses sim são flagrantemente ateus. E eles não admitem essa hipótese de que esse tema seja levado a plebiscito, porque a maioria da população não admite essa concepção ateísta do mundo. Todavia, para esses líderes religiosos de movimentos abortistas, eles encaram o ser humano como uma máquina, como um robô. Ele se vê como uma máquina, ele se vê como um robô, ele é cético sobre a vida futura e ele quer lavar as mãos, ele quer aproveitar o máximo e ele quer colocar no lugar de Deus o Estado, para que o Estado faça aquilo que ele entenda melhor para o bem comum. Mesmo que talvez amanhã ele leve você para a praça pública porque entenda que você já não é mais útil à sociedade. Repito, para os materialistas, para os ateus, a vida humana não é respeitada. Eu sei que é um direito deles externar seu posicionamento, sua visão de vida, mas quem abraça essa filosofia de morte, ele pode até defender seus ideais, mas a gente não pode permitir que esses ideais aniquilem ou tente aniquilar com o direito à vida do embrião e do feto, da vida humana. Porque senão nós seremos também responsáveis por essa omissão. Mais uma vez, vale insistir. Para o materialista, a vida é um fenômeno fortuito, sem qualquer propósito metafísico. É o Estado que vai assumir o papel de Deus, assumir em tese a função de guardião. Eu não confio nesse guardião. E a história mostra isso. Eu não confio no Estado. E aqui o meu manifesto não é fomento à rebelião, não. É uma conscientização para que você procure resguardar você mesmo, a sua dignidade. Então, essa concepção de vida ela é muito importante. Agora, inúmeros motivos, justificativas existem daqueles que defendem a legalização do aborto. Mas é bom destacar o seguinte:
estes movimentos não têm qualquer preocupação com o conflito psíquico da mulher. Para eles, essa questão da mulher, porque qual mulher, em sã consciência, ela convive bem em matar o seu filho dentro do ventre? Esse estado ele não preocupa com a família. Esse estado materialista ele não preocupa com a vida humana. Nesse estado materialista, o ser humano é apenas uma peça. Uma ínfima peça na máquina do Estado. Nos países materialistas, o indivíduo é apenas uma mera peça na engrenagem. E ele sempre vai evitar a autonomia do indivíduo, para que ele possa manipular. Mas você pode dizer, mas o Estado, o nosso Estado é laico. A religião não pode interferir. Essa é uma das teses que eles usam. O Estado é laico, os movimentos religiosos não podem abolir essa tentativa de legalizar o aborto, porque a religião não pode nortear a atuação do Estado. Eu sei que qualquer vez que o Estado foi influenciado pela religião, nós chegamos até em determinados momentos a conviver com uma ditadura religiosa. E quantos crimes por conta de ideais religiosos. Então, repito, você pode dizer, mas se o nosso Estado é laico, o ateu tem direito a manifestar seu ponto de vista e até mesmo a levar a plebiscito os seus ideais. Que a sociedade democrática decida. Mas eu repito, segundo o nosso ordenamento jurídico, o feto, o embrião, é uma vida humana. E o dever do Estado é tutelar pelos direitos do indivíduo. Não tem nada a ver de religião. Não tem nada a ver com concepção religiosa. Não tem nada a ver com a laicidade do Estado. O Estado tem o dever, no Estado democrático, de defender, tutelar os bens jurídicos, dentre eles a vida do feto e do embrião. Agora, quanto mais se restringir o conceito de vida, mais a nossa segurança periclita, mais a nossa segurança corre perigo. Talvez amanhã possamos ser levados à praça pública, como no pretérito, que nosso corpo seja alienado para pagar uma dívida. Talvez amanhã, como uma mera peça do Estado, o indivíduo seja menosprezado em seus interesses. Porque a tese será, o Estado é laico e ele está para tutelar os interesses do indivíduo, mas desde que o indivíduo seja considerado assim ou assado. O nosso ordenamento jurídico protege o direito à vida desde a concepção. Não é questão religiosa. Não é questão de uma religião ou de outra. Muito se fala também que criminalizar a prática do aborto macula a imagem da mulher. Que o objetivo dos religiosos é rotular de criminoso aquela mulher vítima das circunstâncias por ter cometido um aborto. Mas você já se perguntou o seguinte: a legalização de um crime, ele apaga conflitos psíquicos na mente da mulher? O fato de, por exemplo, hoje ser rotulado como crime a prática de homicídio, e se amanhã o Estado chancelar o homicídio, tornando-o um fato atípico, o homicídio, matar alguém, será um fato indiferente na minha vida? Se você pensar bem, a nossa postura de trabalhar contra a legalização do aborto, na verdade nós estamos procurando defender a mulher.
Porque nenhuma lei livra esta ou aquela pessoa do resultado dos seus atos. E será que o Estado está preocupado mesmo em ajudar a mulher? Em ajudar o ser humano? Se ele está interessado, já se perguntou se o aborto não cria sequelas na psique da mulher? Veja bem, será que alguma vez o Estado perguntou se a criminalização do aborto, será que a mulher está preocupada com essa punição estatal? Será que a mulher ela sofre porque ela é considerada criminosa pelo fato de que existe uma lei que tipifica como crime a prática do aborto? Ou será que ela sofre muito mais por ter retirado do seu ventre um filho? Eu pergunto, quantos e quantos e quantos crimes, homicídios sequer são investigados aqui no nosso país? Essas pessoas que cometeram um homicídio, elas continuam a sua vida como se nada tivesse acontecido? Alguns até sim. Mas será que alguém deixa de matar alguém só porque existe a possibilidade de ser preso e punido? Será que não existe algo muito mais profundo no ser humano? O aborto fere a dignidade da mulher. E quando a gestante o pratica, ela sabe que matou o próprio filho. E a legalização nunca irá apagar isso da sua consciência, livrá-la dessa culpa. A nossa objeção, a minha objeção à prática do aborto é corre do respeito à mulher. E, acima de tudo, nós precisamos distinguir o infrator da infração. Um linguajar religioso. Distinguir o pecador do pecado. Até mesmo a pena, meus amigos, num estado justo, ela tem a função de reeducar, conscientizar, reinserir na sociedade. Mas quando é que o Estado colocou em prática, em nosso país, esse objetivo da pena? Basta visitar as penitenciárias. Existe esse objetivo de reeducar? Agora, será que é possível dignificar o infrator socializando o crime? Repito. É inconcebível a tentativa de dignificar o ser humano, o infrator, o pecador, socializando o crime. A descriminalização não liberta o infrator das consequências físicas, psíquicas e espirituais do seu ato. O infrator se dignifica pela conscientização, pela reeducação, pela ressocialização, jamais pela socialização do crime, tornando o aborto, por exemplo, como um fato atípico. Dignidade humana é tornar o indivíduo um cidadão, conscientizando-o, sobretudo, a respeito da responsabilidade dos seus atos. Por outro lado, a gente sabe que uma das justificativas daqueles que defendem a legalização do aborto é propiciar à mulher gestante um acesso seguro ao procedimento, um acesso seguro à prática do aborto. Eu pergunto para vocês, você que já visitou o hospital público, quantas e quantas pessoas não estão ali no corredor de um hospital? Quantas e quantas pessoas não morreram por falta de atendimento, até mesmo dentro do hospital?
Quantas e quantas pessoas não morreram porque não foram operadas no momento certo? Quantas e quantas pessoas não morreram e não morrem hoje por falta de remédio? Será mesmo esse o objetivo da legalização do aborto? Dar acesso seguro ao procedimento, sendo que a maioria não tem esse direito em pauta, levado a sério? Quantas pessoas, repito, não morrem em hospitais por falta de remédios, pela demora no atendimento, pelo atraso no ato cirúrgico? Isso é motivo? Use o pensamento, o seu raciocínio. O que está por trás? Você vai descobrir. Para finalizar, quero realçar o seguinte: o nosso ordenamento jurídico, aquele que é uma pessoa que procura se manter leal do ponto de vista intelectual, do ponto de vista jurídico, até mesmo do ponto de vista do nosso ordenamento jurídico, se ele estudar, ele vai chegar à conclusão de que o nosso ordenamento jurídico veda veementemente a discussão do projeto criminoso da legalização do aborto. Sobretudo o direito da vida daquele que está no ventre, desde a concepção. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele disse nessa decisão no habeas corpus que em uma democracia nenhum tema é tabu. Só que ele esqueceu, ou de forma consciente, de que a Constituição veda, proíbe a discussão sobre projeto de lei que tenha como objetivo abolir qualquer direito e garantia individual. Proíbe-se a discussão do aborto, não porque se trata de um tabu, mas porque afronta uma proibição constitucional. E nesse enfoque, nós precisamos destacar também o seguinte: que os abortistas não respeitam os direitos e garantias individuais, muito menos a legislação. Se eles não conseguiram e não conseguiram até hoje a legalização do aborto no Congresso, eles foram à procura do Poder Judiciário. Por conta disso, nosso objetivo é dirigir a você a nossa palavra. A você que procura vencer seus preconceitos, que investiga seriamente o assunto, de forma imparcial. O nosso objetivo não é convencê-lo, é lhe apresentar esses apontamentos para que você reflita. Porque se você se revestir desse propósito sério e firme, de forma imparcial e justo, de procurar, você vai chegar às suas próprias conclusões. E o nosso silêncio é uma ferramenta favorável à tese desses movimentos abortistas. Aproveite bem o seu tempo, estude. Vamos defender a bandeira daqueles que estão lá no ventre, sem direito, sem poder se manifestar. Vamos fazer a nossa parte. Porque, repito, mesmo que você não admita a vida antes do parto, se você não admite a vida antes da 3ª semana, porque não formou o sistema nervoso, se você estiver errado amanhã, quantas e quantos bebês, quantas e quantas crianças não morreram com a chancela do Estado, com a nossa omissão? Vamos aproveitar o nosso tempo e use as suas ferramentas para que nós possamos conscientizar. Você pode pensar que nós vivemos numa democracia. E eu digo, a nossa tarefa numa sociedade democrática é conscientizar, porque a democracia não é um fim em si mesmo. A democracia é um perigo numa sociedade em que a inconsciência e a ignorância preponderam. Digo mais, a democracia não é garantia de qualidade, principalmente numa sociedade onde a maioria é indiferente, passional, negligente, apaixonada. Eu me recordo de uma frase de Benjamin Franklin,
eu até fiz questão de anotar. Democracia são 2 lobos e uma ovelha decidindo sobre o que comer no jantar. Se a nossa tarefa não for conscientizar essa ovelha sobre os recursos que ela tem, sobre os seus direitos, nessa democracia, quem será o jantar? Repito, democracia são 2 lobos e uma ovelha decidindo sobre o que comer no jantar. Você, como ovelha, a ovelha é forte também. Nós precisamos nos conscientizar, nos preparar. E um dos objetivos maiores é, acima de tudo, do ponto de vista ético, pragmático, esclarecer. A nossa Constituição veda qualquer projeto de lei que tende a abolir direitos e garantias individuais, protegidos desde a concepção. E toda vez que a gente vai discutir esse tema, que lembremos do seguinte: um feto, um embrião, não é um aglomerado de moléculas, é uma criança. E eu, na qualidade de advogado, muitos vão entender um absurdo que eu vou dizer agora, porque pode fugir à literalidade da lei. Mas você que é consciente vai entender o que eu estou querendo dizer. O aborto é um homicídio qualificado por assassinar alguém que não tem condições de se defender. Se é que vocês me entendem.